Bem-vindo, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horário vocês vão ver isso. Mais um Atualizes. Eu sou o Matheus, professor de Sociologia da Escola Cerecista Dr. José Ferreira, e hoje eu tenho o prazer aí de estar comigo aí o Jefão, nosso professor de História aí há anos, querido aí, formou gerações e gerações aí. E hoje nós vamos discutir aí um tema, já abro para ele se apresentar, que vai ser tipo a temática aí, tipo, das guerras e o extermínio das minorias. Todo mundo que já foi aluno do Jefão sabe o quanto ele é apaixonado por esse tema das guerras, né, e tudo mais. E por isso aí não é menos importante chamar ele aí para essa discussão aí. Mas vou deixar Não ele se teríamos como apresentar, a fugir gente do já... tema, né, Matheusão? Não teríamos como fugir desse tema. Não. Gente, meu nome é Jefferson, sou Jefferson Pérez, mas todo mundo me conhece como Jefão, sou professor cenecista aí, tem mais, nossa, cara, tem umas 2 décadas aí como professor, isso não é brincadeira isso não, né? E trabalhava antes, então eu na verdade, para quem não me conhece, eu sou professor de história desde 1987 e eu posso bater nesta técnica. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida. Nunca. Eu estava até conversando com os meus alunos de história antiga hoje, Matheusão, sobre um assunto que é interessante, né? Que é a reforma agrária proposta pelos irmãos Graco, lá em Roma, né? Então, olha, eu vou te dar um lote, ô plebeu, eu vou te dar um lote de 125 hectares, né? E eu pensei, o que eu, plebeu? Olha isso aqui, meu Deus, eu não sei plantar. Velho, eu não sei plantar um nada, cara. Se me desse a terra, eu ia fazer o quê? Eu ia cavar um buraco e jogar dentro, né? Porque se for depender de mim para capinar um lote, ó, o mato triunfa, tá? Mato wins, né? Então é isso aí, pessoal. A gente está aí junto, eu e o Matheusão, já temos muito tempo, né, de lida, e vamos discutir um pouco desse tema, porque quando a gente fala de história, é uma merda isso, né, Matheusão? A gente fala de história, mas é guerra atrás de guerra, né? Tem um negócio que o ser humano é expert, né, na questão da guerra. Não, E aí, Jefão, até Matheusão, engraçado você falar isso, que outro dia eu falei na sala de aula isso, que basicamente a gente estuda a história das guerras. Os meninos, não, mas como assim? Daí eu fui falando, daí, pô, o professor nunca tinha pensado por aí. É cara, basicamente a história da guerra da humanidade, né? Tipo, não, olha, são raros os assuntos. Tipo, você fala de renascimento, beleza. Mas você vai falar da reforma religiosa, de repente você está falando de guerra de religião na Europa inteira, né? Você vai falar da colonização na América, de repente você já está massacrando a população nativa, aquela loucura, aquela doença aiada. É uma pena, né? É uma pena. Mas nós estamos aqui para tentar tirar algo positivo disso. E aí, Matheus, eu gostaria, né, já que o nosso assunto aqui é a questão mais contemporânea, quer dizer que o perfil da guerra mudou, gente. A guerra, como ela era travada até no tempo do Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa é um marco nesse sentido. Vamos pensar na Revolução Francesa. Como é que era antes da Revolução Francesa? A guerra era uma ação majoritariamente da nobreza. É interessante até, e aí o Mateusão, que convive com essa parte de sociologia, com essa parte na área da filosofia, sabe como que é, né? Os índios brasileiros adoravam a guerra, né? As tribos tupi se matavam, era um privilégio de homens. A guerra era o momento em que o homem mostrava o seu valor, né? Sou bravo, sou forte, sou filho. Os caras não. Ele chorou lá na hora que iam comer o índio lá. Quando ele voltou para casa, o pai expulsou ele e falou: não, pelo amor de Deus, me devorem aí, porque eu não tenho como viver com essa vergonha. Coisa de. Era um momento que os homens mostravam a que vieram, né? Força física, destreza, e havia um sentido muito grande de honra, né, Matheusão? Tem uma coisa interessante nas cruzadas,
quando o Ricardo Coração de Leão, o sultão árabe fica sabendo que o cavalo do Ricardo Coração de Leão tinha morrido, o sultão árabe vai, escolhe um dos seus melhores cavalos e manda presentear Ricardo Coração de Leão, porque ele dizia, um guerreiro nesse nível tem que ter um cavalo desse, um cavalo de seu nível, um cavalo que esteja de acordo com o seu nível. Então, até o século XVIII, você ainda tinha muito... você tem confrontos ali, Guerra dos 30 Anos, onde o comandante francês oferece ao comandante adversário o direito de seus soldados darem a primeira salva, né? Aqueles mosquetão de carregamento, então, tipo, né? Claro, não é ele que vai morrer, né? O Duque de Wellington, né? Quando viram Napoleão passando no campo de batalha, porque as armas tinham um alcance muito curto, né? Viram o Napoleão passando no campo de batalha e os artilheiros ingleses falaram, podemos atingi-lo Napoleão com canhões. Ele falou, para agora, que eu não aceito que ele seja morto de longe. Eu quero ter o prazer de derrotá-lo. Entendeu? Então era uma coisa que envolvia uma série de regras, eu esqueci, tradições, né, de nobreza. A Revolução Industrial vai enterrar tudo isso, né? A Revolução Industrial joga tudo isso no lixo e, principalmente, a partir já no final, você já observa isso, por exemplo, na Guerra Civil Americana, né? O conceito de guerra total, aonde você mobiliza toda a população capaz de lutar e quem não for capaz de lutar vai trabalhar para abastecer quem não tem condição de lutar. Então, desculpa, vai trabalhar para abastecer os soldados. Então, ou você está lutando, ou você está trabalhando para abastecer os soldados. Isso fica muito claro, principalmente nessas guerras mais longas, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, onde há envolvimento de 100% da sociedade, né? Eu estava até lendo um artigo que um aluno meu me mandou de um brasileiro, menino, tinha nascido no Brasil, mas os pais migraram para a Alemanha, ele estava na Alemanha, saiu de casa para comprar pão, passaram tropas SS, quem que é você, rapaz? O moleque tinha 14 anos, não, a ordem é convocar. Puf, foi arrastado para a guerra, acabou prisioneiro na União Soviética. Né? O cara era brasileiro, saiu de casa para comprar pão, foi parar no campo de prisioneiros da União Soviética. Olha que louco, eu nunca mais saio da minha casa para comprar pão na vida. Né? Então, hoje em dia, o que a gente observa é que o poder de destruição aumentou demais. Né? O poder de destruição aumentou demais e, consequentemente, a capacidade de aniquilação. Nós não estamos falando nem de bomba atômica, né? Nós estamos falando de armamento normal. A capacidade de aniquilação aumentou muito, né? Então, você tem aí quantidades de perda de vida, né? Que são assombrosas, né? E, consequentemente, fica mais fácil até de você exterminar aquele que é indesejado, né? Então, eu acho que você já observa a prática de extrema violência em conflitos na Antiguidade, na Idade Média. O problema é que nós, e principalmente isso no século XX, vamos observar esses massacres em escala industrial, a industrialização da capacidade do ser humano massacrar o outro. Né? Então, pode falar, Matheus. Não, é que eu estava aqui pensando aqui, eu posso falar então que eu tenho realmente uma industrialização da guerra, mais ou menos nos moldes de vamos colocar, um progresso técnico-científico que se dá na produção, também se dá na capacidade humana de matar. Eu poderia pensar por assim? Porque assim, quando a gente olha os conflitos contemporâneos, né, da modernidade aí, e mais da contemporaneidade do século XX, o que a gente vê é isso, grandes massacres, uma capacidade de destruição em massa. Aumenta exponencialmente. Tal qual a gente produzir em massa, a gente também tinha capacidade de matar em massa. Até porque, Matheus, você tem que pensar assim. Primeiro, parece uma ironia. Você estava falando dessa questão tecnológica. O Henry Ford
ele não tirou a linha de montagem do nada. Ele esteve em Chicago e viu a lógica dos abatedouros, dos abatedouros de gado bovino de Chicago. E ele ficou muito impressionado, porque lá eles já trabalhavam com um sistema de, não linha de montagem, mas linha de desmontagem, né? Porque as vacas eram abatidas e desmontadas numa velocidade impressionante. E ele ficou com aquilo na cabeça, ele vai e aplica o modelo que ele viu nos abatedouros de Chicago. Quando a Alemanha nazista vai montar o seu sistema de extermínio a partir da Conferência de Wannsee, lá em 1942, eles vão tomar como referência a linha de montagem de Henry Ford. Então, olha como a volta que o mundo deu, né? Abatedouro, fábrica, abatedouro. Só mudou o coitado do bicho que morria, né? De gado bovino, passa a ser o ser humano, né? Então, é isso aí mesmo. A tecnologia, uma coisa encadeia a outra. Se você for pensar, Matheus, olha, quanto é que você... Qual o gasto? Eu tenho esse dado. Qual é o gasto dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Então, quanto é... Olha, eu vou pegar aqui, eu separei isso para mostrar para vocês qual o gasto dos Estados Unidos. Está aqui. 4,7 trilhões de dólares entre 1941 e 1945. Da entrada dos Estados Unidos, finalzinho de 1941, até agosto de 1945. São 4,7 trilhões de dólares em moeda atualizada, né? Então, por aí você tem uma ideia do volume. Isso é o gasto dos Estados Unidos. Nós estamos falando em dinheiro, porque se você for pensar em perda de patrimônio, quando terminou a Segunda Guerra Mundial na Europa, você não tinha mais uma vaca, uma cabra, um carneiro, um porco, uma galinha, porque os soldados tinham matado tudo, ou morreu no bombardeio, foi comido, né? Ou morreu no bombardeio, foi comido. Então você tem um déficit agropecuário monstruoso, né? Porque essa capacidade de destruição não envolve só seres humanos, mas... Então as gerações futuras vão continuar sofrendo por anos. Acredite você ou não, ainda existem áreas na França hoje que não podem ser ocupadas para a prática da agricultura, dada a quantidade absurda de munições não detonadas datadas da Primeira Guerra Mundial. Caralho. Você vai passar um arado ali e você acaba detonando uma bomba de 1916. Entendeu? Você acaba... Ou então você tem contaminação do solo e o vegetal ali não pode ser consumido. Então, sim, você tem toda a razão. O desenvolvimento tecnológico ele veio para o lado bom, né? Tem o seu lado bom, mas é óbvio que, né, tem lembrar que o Alfred Nobel, quando inventou a dinamite, quando ele criou a dinamite, ele acreditava que iria revolucionar a construção civil, né? Então ele acreditou que ele poderia remover montanhas e de repente tá um jogando dinamite do outro, né, cara? A pessoa fala, Jefão, é muita ingenuidade achar que os caras não iam jogar um no outro, né? Claro que sei lá o que se passa, né? Mas é fantástico isso aí mesmo, meu amigo. E deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, ó, falam também, já que você entrou, eu sei que você conhece muito dessa área, fala que também, assim, ó, parte da tecnologia bélica depois também se virou, tipo, para o setor produtivo. E que hoje, tipo, isso teve um salto tal que essa virada não é mais possível e tudo mais. Você vê alguns trabalhos falando, isso confere, não confere, até brinco. Não sei se confere essa informação ou não, mas estava lendo um artigo recentemente falando que o leite condensado é uma invenção bélica, que era uma forma de chegar leite açucarado, tipo, para os soldados lá. Confere essa informação? Porque você precisava, eu falo, né, para os meus... A gente estava falando de guerras napoleônicas, você falou, olha, ninguém lembra, né, do Napoleão como herói nos processos de independência da América Latina, tudo bem, sem querer, mas foi ele que ofereceu um prêmio para quem inventasse maneiras de preservar a comida.
é que na época, Matheusão, os caras não tinham tecnologia para produzir as latas. Então o cara apresentou para ele a comida em vidros. Então não poderíamos chamar de comida enlatada, mas o princípio é esse mesmo. Aí na Inglaterra, com a Revolução Industrial, surgiu essa lata como nós a temos hoje, mas o princípio de preservação é basicamente o mesmo. Às vezes o pessoal me questiona, e assim, a gente lê tanto e pensa e lê mais um pouco, e aí você tem serviço para fazer quando você vê que você está, em vez de estar trabalhando, está mexendo lá, lendo alguma coisa, né? Aí você fala, porra, os caras vão me matar. Mas eu sempre digo isso para os meus colegas, Jefão, é verdade que a guerra gerou um salto tecnológico fantástico? Verdade. O problema é o custo, né? Mas se não tivesse tido a Segunda Guerra Mundial, porque a quantidade de coisa que se desenvolveu na Segunda Guerra Mundial é uma maluquice. Eu sigo um canal que chama, acho que é o Anos 90, né? E o cara vai falando e ele já tem uma vinhetinha, que é uma musiquinha, quando ele vai falar de alguma coisa que foi inventada na Segunda Guerra Mundial. Tanta coisa que foi inventada na Segunda Guerra. O velcro, o micro-ondas, a penicilina. Você vai falar, a origem está na Fanta, né? Aquele refrigerante Fanta. Aí, mas o custo, né, Matheusão? Será que... Vamos pensar. Morreram 55 milhões de pessoas. Você teve a destruição não apenas da vida humana, mas como da vida animal, de zilhões de hectares de terra produtiva, a destruição de dezenas de milhões de toneladas de navios cargueiros com carga dentro, perdas de cidades inteiras. Mas gerou um salto tecnológico muito grande. Eu acho assim, que seria interessante a gente mudar a pergunta e pensar, tá, tudo isso foi fruto do desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Se não houvesse essa guerra, então quer dizer que essas tecnologias não teriam sido desenvolvidas ou teriam sido desenvolvidas mais lentamente, sem o trauma e o custo, né? Porque se não fosse a guerra, será que a gente estava andando de avião de 2 asas, aquelas Primeira Guerra Mundial, Barão Vermelho? Será que a gente ainda estaria naquilo? Não, isso teria sido... aquela velha história. Será que se a caravela de Colombo tivesse afundado, até hoje não teriam descoberto a América, né? Será que se não tivesse tido a guerra? Cara, o custo da guerra é muito elevado. Então, de repente, se a gente pegasse esses 4,7 trilhões de dólares e investisse em outra coisa, talvez a gente conseguisse chegar aí sem precisar matar 55 milhões de pessoas. Então, sim, eu concordo com você. As guerras são normalmente momentos de... é como uma competição de Fórmula 1, né? Os carros eles vão evoluindo. O que é hoje um puta carro, daqui a 5 anos não ganha de mais ninguém. Então, é uma competição extremamente selvagem pelo desenvolvimento tecnológico, porque eu preciso derrotar o meu inimigo. Então, claro que vão sair tecnologias que serão posteriormente reaproveitadas. Protetor solar, né? Os americanos foram sair lá naquelas ilhas do Pacífico, que eles ficaram tudo brancão, tiveram que inventar o protetor solar, né? Será que ninguém teria pensado no protetor solar se não fosse a guerra, né? Então, eu acho que poderíamos chegar em caminhos menos traumáticos, talvez demorasse mais. É que não existe ser, né, Matheus? Não existe ser. Na história. Não tem como. Se não tivesse tido a guerra, velho, para ser humano não brigar, eu não sei o que fazer. Né? O ser humano para brigar basta ter 2. Se o cara não tem ninguém, ele tem um conflito interno, né? Ele tem uma discussão consigo mesmo, né? Com os conflitos existenciais, né? Tem conflitos internos, né? Ele tem conflitos internos. Então, é difícil, mas que realmente a quantidade de tecnologia que você joga para desenvolver, para gerar... Você pensa assim, olha, um soldado do período de Napoleão, ele dava mais ou menos... Assim, um cara muito bem treinado disparava um tiro por minuto. O Hiram Maxim inventou a metralhadora em 1884. Vamos pensar que as guerras napoleônicas terminaram em 1815. O Hiram Maxim inventou a metralhadora como nós a conhecemos hoje em 1884. Ela já dava quase 800 tiros por minuto. 2 tiros por minuto,
800 tiros por minuto. Aí você pensa, para isso você tem que ter a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, para você fabricar aquelas cápsulazinhas, aquela pontinha encaixada no certo. Isso só com a indústria, né? Então, é claro que vai para o bem, né? Vamos desenvolver equipamentos odontológicos cada vez mais precisos, mas é claro que vai, né? É inerente, infelizmente, acho eu, a ação, mano. Nós vamos ter que evoluir muito, né, Matheus, para parar com isso, né? É difícil apanhar, né? E indo assim, ó, você tem mais ou menos o panorama das mortes, das guerras no século XX aí, mais ou menos assim, Jefão? Olha, Matheus, eu não tenho para você números exatos, mas eu gostaria de, por exemplo, porque você tem, na Primeira Guerra Mundial, 8 milhões de mortos. Aí, cara, você pega... Tem 8 milhões de mortos, mas você tem um número... São milhões de desaparecidos. Desaparecido é um eufemismo. O cara que caiu uma bomba na cabeça dele, ele desintegrou de tal forma que não tem nem uma unha para guardar de recordação. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, que morreu de gente de fome, a Alemanha, por exemplo, sofreu um bloqueio naval, não era autossuficiente na produção de comida. Então você vai ter uma onda de morte de criança com desnutrição específica a partir de 1916, que apesar de cálculos feitos posteriormente à guerra mostraram que crianças e adolescentes em fase de crescimento, durante o período do auge dessa crise, eles tinham, em média, 2 centímetros menos do que pessoas de alemães de outras épocas, né? Então, aí você tem, aí nós estamos falando o genocídio da Armênia, cara. Olha, a morte, massacre de minorias. O genocídio da Armênia é uma coisa muito triste, porque é pouco conhecido, porque é muito pouco falado. A minha mãe morava em São Paulo, trabalhava numa fábrica, ela tinha uma colega que era filha de imigrados, neta de imigrados que fugiram do Império Turco Otomano. Nós temos uma comunidade libanesa imensa. Aí você vai ver esse pessoal. Por que esse pessoal, Matheusão, é cristão? Porque eram cristãos perseguidos pelo Império Turco, né? Foram perseguidos pelo Império Turco. No caso armênio, né? Esses armênios eles não tinham para onde ir. Então fala-se entre 1 milhão e 1,5 milhão de mortos nesse genocídio da Armênia, que o governo turco não admite até hoje. Não, morreu não, migrou para onde? Para o paraíso, entendeu? O governo turco não aceita admitir. Nós temos aqueles períodos terríveis de fome na antiga União Soviética, né? Nos períodos aí, Lenin e Stalin, onde você teve aquela reestruturação da economia, que a gente, nossa senhora, né, que é uma loucura, principalmente na Ucrânia. Na China, a gente tem números exorbitantes, números que se aproximam do inacreditável, por conta de tentativas fracassadas de reorganização da economia. Você tem a ocupação japonesa na China. A ocupação japonesa na China, acredita-se que tenha levado a 10 milhões de mortes. Então, e que ninguém simplesmente é apagado da história, né? Porque você não vê, tipo, ninguém falando isso abertamente. Não vê, assim. Matheusão, não vê. Isso aqui é muito importante, né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista de um cantor chamado Benito de Paula, onde ele falava que o massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial todo mundo conhece. Mas o massacre de ciganos, ninguém fala. Eu gostaria de ter ligado para ele e falar assim, os estudantes senecistas sabem sim, porque eu conheço o cara que escreveu a apostila de história deles e conheço muito bem, eu vejo ele no espelho todo dia. Tá? E na nossa apostila de terceiro colegial está lá falando sobre o genocídio de ciganos, a aniquilação de ciganos, algo em torno de 500 mil de ciganos acaba morrendo
durante a Segunda Guerra Mundial em campo de concentração, né? Isso normalmente ninguém... Eu falo, né? Isso não vira filme, né, Matheus? Isso não vira filme. Morte de chinês vira filme que circula na China, que circula... Morte de coreano circula na Coreia, né? Então, acaba que fica algo muito restrito. Eu sempre... eu até falo isso, Matheusão, com um certo cuidado, porque o filme é muito barra pesada. O filme chama Man Behind the Sun. Você curtiu, né? Man Behind the Sun. Os homens por trás, por debaixo do sol, né? Que passou no Brasil como Unidade 731. Unidade 731, que era a unidade do exército japonês que testava armas biológicas na população chinesa, né? Então, o filme é meio que uma denúncia sobre um fato que é muito pouco conhecido, que é o fato do Japão ter investido como nenhum outro país no desenvolvimento de armas biológicas, tanto para matar seres humanos como para difundir zoonose, que era para abalar a economia do adversário. Tá? E aí, com a disponibilidade de chineses que eles tinham, eles fizeram isso à vontade, né? Treinaram, testaram suas armas nos chineses. Agora, esse é um filme que eu não recomendo por conta da... inclusive, eu não vi, porque eu vi comentários que você falou assim, olha, são pavorosas, né? Então, mas realmente, né, cara, é isso, a gente pouco conhece. Você sabia? Extermínio da população chinesa, as pessoas praticamente não sabem, né? Então, não vira filme, não vira blockbuster, né, Matheusão? Não vira blockbuster. Eu acho que esse é o problema. Agora, você falando assim, de um número, né? Então, olha, em combate, você tem, na Segunda Guerra, em combate, desculpe, no geral, são 55 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, você tem um número mais baixo, 8. 8 mais um tanto bom de desaparecido. Você sabe qual que é o grande problema da Primeira Guerra Mundial? É que a Primeira Guerra Mundial, quase ninguém morre fora do campo de batalha. Então, você vai ter um grupo muito específico. Homens na idade entre 18 e 25 anos. Você vai ter uma aniquilação da população jovem masculina e que depois vai criar um desequilíbrio, né? Você vai ter turmas de escola onde ficam só meninas, né? Turmas de faculdade, no caso, que ficam só meninas. Acontece isso também na União Soviética pós-Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter turmas de escola compostas só de meninas, porque os homens morrem, né? Então, você cria uma consequência posterior difícil de solucionar, né? Como é que você multiplica a população depois que você mata toda a parte masculina, né, cara? É difícil isso. Aí vai ficar lá aquela festa que, né, tem 2 rapazes e 15 moças, né? Devia ser isso, né? As festas deles depois da Primeira Guerra Mundial. Mas, e aí você tem outros conflitos, né, Matheusão? Onde você vai ter uma guerra da Coreia. Então, isso que eu ia perguntar, a guerra da Coreia, do Vietnã, como que isso vai chegando também? O número vai chegar a milhões, Matheusão, milhões, por causa da morte em população civil, tá? Morte de população civil. Porque a morte de população civil, assim, vamos colocar assim, na guerra, mais especificamente, se eu não estou enganado, começa na Segunda Guerra Mundial, porque até então você tinha uma morte mais restrita aos campos de batalha, que é isso que você está falando. E a partir da Segunda Guerra Mundial, por assim, começa nas guerras a matar mais população civil. Esse dado confere também? Dado confere. Apesar de que você tem conflitos muito sangrentos na Europa, como a Guerra dos 30 Anos, em que os exércitos se sustentavam
roubando os alimentos da população local. Então, o exército acampa aqui, você monta grupos, isso nós estamos falando do século XVII, monta grupos chamados forrageadores, e esses caras saem a cavalo por quilômetros e quilômetros ao redor e vão roubando tudo o que eles encontram pela frente e metendo bala se você encher o saco. Então, aí vão cavalos, porcos, carneiros, galinhas. Você tira isso daquela população, você deixa aquela população na miséria. Porque tem um detalhe, Matheusão, que a gente não está acostumado, né? Eu tomo a sua mula e digo assim, o Mateusão agora vai ficar a pé. Não! A mula puxava o arado. A mula não era para você passear na praça, lá na charrete com a Priscila do lado. Não, a mula puxava o seu arado. Sem ela, você não tem como plantar. Entende? Então, você esgota a população ao seu redor, drenando recursos para o exército. Então, o normal era as pessoas morrerem de fome, né? Morrerem de fome em consequência dessas guerras prolongadas. Na Primeira Guerra Mundial, você começa a ter o quê? A aviação, né? Então, você vai e leva a guerra para longe, mas em pequena escala. Então, isso do que você está falando. Até a Primeira Guerra Mundial, dificilmente alguém morria 40 quilômetros longe da frente de batalha, que era o alcance dos canhões mais potentes, né? Às vezes o aluno assusta quando você fala 40 quilômetros, o cara fala, porra, achei que dava um tiro aqui, caía ali do outro lado da rua. Não, meu filho, vai longe, viu? Vai longe. Os alemães produziram na Primeira Guerra Mundial um canhão com 130 quilômetros de alcance, que era um negócio maluco, assim, uma coisa, não era uma arma... Não era uma arma usual, né? Producente, né? Não era contraproducente, porque o custo dela em relação à quantidade de dano que causava era absurdo. Mas durante a Guerra Civil Espanhola, e aqui, voltando à questão do que não sai em filme, a Itália já tinha utilizado bombardeio indiscriminado de gás venenoso sobre a população da Etiópia em 1935. Eu não sabia desse dado, não. A morte vinda do ar em uma escala maior, você vai ter lá em 1935. Você já tinha o uso de aviação. Não sei se você sabe, mas a inauguração do uso militar da aviação no Brasil foi para reprimir a Guerra do Contestado, foi para reprimir o pessoal lá do Contestado, né? Então, é que eram aviões pequenos, aviões de pouca capacidade. Você já tinha, nos anos 20, o uso de aviões por Inglaterra e França para reprimir rebeliões em suas colônias. Mas o que a Itália faz em 1935 é um negócio escabroso, tá? Eles tacaram gás mostarda para Deus e todo mundo. Tanto é que o Mussolini, né? O Mussolini, cara, velho, aquele homem, ele tinha o intestino virado do lado contrário. Porque ele abria a boca, só saía a merda. Então, ele tem frases apetitosas, né? Como, eu conquistarei a Etiópia com ou sem os etíopes lá dentro, né? Olha que maravilha, eu vou levar a Itália, o povo da Itália à guerra, nem que seja a pontapés. É maravilhoso isso, né? O cara terminou pendurado pelos pés num poste de luz na frente do posto de gasolina. Foi trucidado pelo seu próprio povo, né? Parabéns. Ah, os alemães são os primeiros a promover um massacre na Europa, usando a aviação. É o episódio famosíssimo de Guernica, né? Onde você tem um experimento. Será que se eu arrasar uma cidade indefesa na retaguarda inimiga, eu provocarei pânico entre os soldados? Se eu for lá bombardear e de repente você vai pensar, nossa, eles podem fazer isso lá na minha cidade, minha mãe, minha tia, e aí todo mundo vai ser... Não conseguiram. Não, demonstrar que não.
que apesar eles mataram uma porrada, de matar metade da população da cidade, uma cidade pequenininha, então você pega os números, a gente tá tão endurecido por números absurdos, né, Matheus? Você fala assim, morreram 1.500 pessoas. Né? Ué. Era 50% da população da cidade, né, cara? Os caras mataram 50% da população da cidade. Então, aí você tem o uso da aviação como instrumento de terror, né? Para tentar causar o pânico no adversário. E na Segunda Guerra Mundial é que você começa a ter essa ideia realmente do tal do bombardeio estratégico, aonde eu vou destruir a infraestrutura do inimigo para que ele não tenha mais capacidade industrial. Como a Inglaterra e os Estados Unidos eram os países com as forças aéreas mais fortes, não que a Alemanha não tenha tentado isso, mas é que a Alemanha não teve condições numéricas para pôr seus planos em prática. Quem vai poder fazer isso é a Inglaterra e Estados Unidos. Lembrando que em 1944, os Estados Unidos estavam produzindo um avião a cada 6 minutos e lançando um porta-aviões no mar por mês. Tá? A capacidade era 60%, os Estados Unidos que representavam 60% da capacidade industrial do mundo. Tá? Do mundo. Eu brinco isso com os meninos. Vocês estão pensando que a Segunda Guerra Mundial foi decidida no campo de batalha? Foi. Claro que você teve lutas, desmerecer os soldados, né? Você dizer que não. Mas o lado aliado detinha 70% da capacidade industrial, o eixo 16%. 70% de um lado, 16% do outro. Tá? Então, o volume de produção industrial dos aliados era muito grande. Então, eles tinham aviões o suficiente para promover os bombardeios de grandes cidades. Aí você vai ter muita morte de população civil. Aí você tem um bombardeio a Tóquio, aonde em março de 45 morreram 120 mil pessoas queimadas. Tá? Numa tentativa de destruir a infraestrutura do país, mas que no final das contas destrói não apenas a infraestrutura, destrói tudo, né? Destrói a infraestrutura, aquela senhora que estava ali, aquela criança, entendeu? O bombardeio aéreo ele se transforma num instrumento devastador, né? E tanto na Guerra da Coreia quanto na Guerra do Vietnã, isso se intensifica, né, Matheusão? Com um efeito colateral. É a difusão dos meios de comunicação. Por quê? Porque até a Guerra da Coreia, você não tem muito acesso à imagem ao vivo, como a gente tem hoje. Eu estou dando aula, escorrega e caio, 2 escorregão ali, tomo um tombo, em 5 minutos tem gente rindo de mim na China, né? A gente tem que pensar que isso é da revolução tecnológica atual. Isso é coisa do século XXI. Em 1950, a gravação era muito lenta. Então, você não tinha tantos problemas com má publicidade. A má publicidade, ela começa com a Guerra do Vietnã, que é uma das sacadas do Ho Chi Minh na Guerra do Vietnã. Ele falou assim, olha, os presidentes dos Estados Unidos, eles precisam ter popularidade. Se a gente transformar essa guerra numa guerra impopular, eles vão ter que sair daqui. E foi exatamente isso que os vietnamitas, que o pessoal do Vietnã do Norte, os Vietcong, conseguiram fazer. A violência praticada dos dois lados, porque é importante frisar que é dos dois lados. Mas, nos Estados Unidos, isso vai sair na televisão e o que você vai ver? Que são crianças queimadas, mulheres assassinadas. Isso vai tornando a guerra indigesta, né? Então, foi um desastre de relações, um desastre publicitário a participação dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Tanto é, Matheusão, que acredite você ou não, eu sei que você vai acreditar, é só um modo de dizer. Hoje em dia, há todo um investimento no desenvolvimento de armas cada vez mais precisas para gerar o mínimo possível das chamadas baixas colaterais.
entendeu? Para matar só o cara. Então, por exemplo, outra coisa também, lança-chamas, o exército dos Estados Unidos não usa mais, tá? Porque as imagens de pessoas correndo, pegando fogo, são horrendas demais, né? Então, você tem uma das mais famosas imagens da Guerra do Vietnã, é o uso de napalm, né? Os bichão latindo aí, Matheusão. Nossa Senhora, o tamanho das crianças, né? Só os pequenininhos, você tem jeito. Os miúdos, né? Não. Então, o que eu estava te falando, meu amigo, é que para você fugir dessa situação de imagens pavorosas, os Estados Unidos não usam mais lança-chamas. Mas, em compensação, desenvolveram um negócio chamado bomba termobárica. Cara, a bomba termobárica, você joga ela dentro de uma caverna, ela gera um estalo de vácuo, ela gera uma explosão e uma implosão, entendeu? Ela joga a gasolina mistura com ar, dá ignição, aquilo estoura, consome todo o oxigênio do local e volta na forma de um vácuo. Os caras que estão dentro da caverna ficam mortos, porque estoura a parede interna dos pulmões, entendeu? Então o vácuo vem, puf, rasga seus pulmões, você fica lá morto, mas parece que você está dormindo. Então essa imagem não pega mal no jornal noturno, entendeu? Os Estados Unidos, Israel tem também hoje mísseis que transportam cargas de apenas 5 quilos. 5 quilos de explosivo, para dar uma explosão limitada, que é só mesmo para destruir aquilo ao redor do veículo. Os Estados Unidos têm um míssil que é muito interessante. Quando ele se aproxima do alvo, porque normalmente aqueles líderes terroristas estão andando em carros blindados, ele abre lâminas. Ele vem girando, abre lâminas, aquilo cai em cima. É uma arma branca, Matheus. Nós voltamos à idade da lança, da flecha. Aquilo cai dentro do carro, aquelas lâminas vão cortando tudo e morre quem está no carro. Entendeu? Para você não gerar má publicidade. Piloto capturado pelo inimigo, má publicidade. A gente usa drone. Entendeu? Então, é uma forma de você tornar a guerra mais palatável para o público. Entende? Para o seu público. O público do outro lá que se foda, né? O outro lá que, né? Mas é interessante como você envolve menos soldado, tem menos família protestando porque o filho foi para a guerra, tá? Mas é uma questão política, publicitária, né? Eu acho que é o caminho da guerra moderna. Cada vez menos gente, cada vez mais robô, né? Eu acho que coitados dos adversários, né, Matheusão? Mas a tendência é essa. Porque quando é isso que os caras têm dito aí, que a guerra é mais humana, como supostamente você matasse, tipo, vão colocar com maior precisão, né? Tipo... É assim, isso data do início do século XX, e o pessoal fala assim, poxa, uma puta de uma hipocrisia. Bala militar, e você sabe disso, bala militar ela tem que ser toda encamisada. Isso desde 1900 e bolinha. Para os nossos meninos, o que é uma bala totalmente encamisada? É aquela que tem uma cor meio dourada, meio bronze. A bala militar ela não pode ter chumbo exposto. Porque quando ela entra no sujeito, aquele chumbo se despreende. Então eles falavam assim, olha, matar tudo bem, mas você não precisa judiar. Criar situações que geram sofrimento absurdo. Na Primeira Guerra Mundial, baionetas serrilhadas, baionetas que tinham tipo umas costas como serrote, que foi proibido. Tá? Por quê? Porque quando você enfia aquilo lá, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Então isso gera cenas desagradáveis, né? O lança-chamas, olha que imagens, o napalm, olha essas imagens, né? Então você vai fazendo um negócio que vai ficando cada vez mais próximo de guerra de filme, né? Guerra de filme, que o cara leva tiro, não sangra, o cara leva facada, não sangra, fica aquele sanguinho aqui, né? O cara, aquele mundo de porrada não incha, não desloca. Cara, como é
feio você ver um sujeito depois que ele levou uma surra, tá todo machucado. É feio, cara. É um negócio que você olha e fala, ai, meu Deus do céu. Então, a gente não vê isso, né? Então, quanto menos mostrar, melhor, né, cara? Eu acho que o caminho é esse. A tal da guerra mais humana. Eu diria para você assim, mais humano é o escambau, é mais televisiva, é mais televisiva, é mais fácil de você mostrar e não gerar um sentimento de culpa, né? Então, eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Por outro lado, Matheus, a gente também não pode esquecer que você pega grupos terroristas, aí, grupos radicais islâmicos, que já pensam justamente nisso. E aí constroem suas bases no subterrâneo de escolas, de hospitais, justamente para atrair esse tipo de cena, porque é positiva para, como é que se diz? O grupo Queimar o radical. filme do adversário. Né? Então fica, parece que um jogo de gato e rato. Eu quero te matar, mas eu quero te matar limpinho. Não, não, eu quero jogar bosta no ventilador. Fica um jogo desse jeito, né? É terrível, Matheusão. Esse assunto não tem como ser fácil de digerir, né? Eu brinco e falo muito isso com os alunos. A gente fala da revolta vacina, tá aí um assunto, né? Que para mais de metro. Hoje a varíola não existe mais, a não ser em laboratórios militares na Rússia, China e Estados Unidos. Porque isso fica estocado. Se você jogar em mim, eu jogo em você também. Né? Para caso da necessidade de uso de guerra biológica. Então, Por exemplo, assim, como que está essa questão, por exemplo, sim, porque recentemente, assim, se falou da questão desarmamentista em termos, tipo, das grandes potências de se desarmarem, principalmente no que diz respeito à bomba atômica. E parece que recentemente teve um recuo frente a isso por parte dessas grandes potências. Também confere isso, Gifão? Porque você sabe tinha o um que eu como? acordo, especialmente entre Rússia e Estados Unidos, de um suposto Uhum, uhum, desarmamento, né? E uhum. que me parece que não está sendo levado a cabo, que os dois jogaram para o alto o acordo e vamos continuar armando. E você vê, tipo, os países rearmando de novo, talvez como nunca, nunca foi visto na história recente. Por exemplo, o Japão aprovando que tipo seus exércitos podem atuar fora do país, Uhum, coisas que uhum, você uhum. não tinha mais, vamos colocar em mente isso. Parecia que isso nunca ia acontecer, né, cara? Isso, Mas não, imagina, Japão, não, é uma tradição de. Matheus, o que eu acho é o seguinte: tem eu classifico como um bocó. Ah, eu esqueci o nome dele, era um historiador nipo-americano. Aí eu esqueci o nome do cara. Mas ele é autor de uma famosa frase, quando do fim da Guerra Fria, ele disse: a história acabou. Não tem mais motivo para a gente estudar a história. Acabou, não precisa mais. E aí eu nessa. Fukuyama, Fukushima. Não, Fukushima onde acho que é teve o que ser. Fukuyama. Fukuyama, né? É, Francis Fukuyama. é isso aí. Ele me solta essa, cara. Eu fazia faculdade de história, a gente ficou pensando, como que uma pessoa pode ser assim tão ingênua? Eu acho que o que nós que vivemos, os meninos não, os meninos na boa. A gente assistia TV Colosso, né, cara? A gente é anterior ao programa da Xuxa. Eu não sei você, mas eu já estava aqui, a nave a Apollo 11 se encaminhava, eu já estava aqui, né? Então eu sou profundamente enraizado no século passado. A gente que viveu a era da Guerra Fria, dessa corrida armamentista maluca, de repente acabou a Guerra Fria, criaram-se muitas expectativas. Porém, essas expectativas vão se mostrar extremamente ingênuas, né? Por exemplo, o crescimento econômico recente da China, quando na história da humanidade a rivalidade entre grandes potências não deu merda. Eu quero saber, eu quero que alguém me diga, quando na história da humanidade rivalidade entre grandes potências não gerou merda? Os arsenais nucleares, Mateusão, eles
isso que eu vou te dizer aqui é polêmico, hein? Os arsenais nucleares nos protegem. Por quê? Porque ninguém é louco de começar a usar. Ninguém é louco de apertar o primeiro botão, né? Quem vai apertar? Quem é? Eu tô aqui, imagina que eu sou o governante dessa superpotência e você é o governante da outra. Quem de nós dois está disposto a ir passar o resto da vida numa caverna, 30 metros de profundidade, com a parede forrada de chumbo? Ninguém, nenhum, entendeu? O que me causa mais medo é uma arma dessa cair na mão de um pirado, né? A gente tem o caso da crise dos mísseis de Cuba, famoso caso da crise dos mísseis. A Marinha a União Soviética tentou colocar submarinos dentro dos portos cubanos. E alguns desses submarinos foram captados. Os submarinos foram captados pela Marinha dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos cercou um desses submarinos e ficou jogando sinalizador dentro da água. Tum, tum. Eu sei que você está aí. Foge não, eu sei que você está aí. E quando foi acabando o oxigênio do submarino, eles tinham uma arma nuclear de uso suicida, que era um torpedo nuclear. Falou assim, se os Estados Unidos estiverem em vias de capturar, explode tudo e pau, né, na moleira da galera. É um torpedo. Ele fazia isso, né? Ele subia e explodia na superfície. E diz que eram 3 caras no comando do submarino, 3 oficiais superiores. Tinha que ter o consenso dos 3. Um deu para trás, um falou, não, vamos começar hoje, não. Deixa. Para que a gente começar? Tem tanta bomba nesse mundo, deixa que alguém solte. Não vamos dormir com isso na consciência. Então o pessoal falou, por causa de um filho de uma égua trancado dentro de um submarino que teve o mínimo de juízo, não começou uma guerra nuclear generalizada. Isso eu acho que é o ponto de maior, é o ponto mais crítico da história da Guerra Fria. E, curiosamente, esses documentos eram secretos ou foram revelados agora, mais recentemente. Então, essa história é uma história... Na época, não se ficou sabendo. Agora, voltando à Vaca Fria, né? Eu acho que a questão imediata, ninguém é louco de usar armas nucleares num primeiro momento. O meu temor é o aumento gradual de tensões. Porque você pega um Japão que está preocupado com a expansão da China, ali naquele mar da China meridional, onde os caras estão construindo ilhas artificiais, né? Para ir ocupando o território aos poucos. E isso me deixa extremamente... Gente, por que isso? Mas quem sou eu? Eu não governo nem a minha casa. Tá? Qualquer coisa que ainda leva uma vassourada. Tá? Imagina o que se passa na cabeça das grandes potências. E aí você vai ter a necessidade do guarda-chuva nuclear, né? E o meu medo é, como na Primeira Guerra Mundial, você começa com um evento periférico, que é o assassinato do arquiduque de uma monarquia decadente por um pirado de um grupo terrorista financiado por um reinozinho vagabundo, e de repente tá todo mundo, né? Tá todo mundo todo mundo arrastado para o olho do furacão. Então, eu fico bem temeroso. Você tem toda a razão. Hoje em dia, há como é que se diz? Uma nova corrida armamentista. A Marinha da China é avaliada em $1 trilhão. Então, você acredita que a China já tem investido $1 trilhão em sua Marinha. A Marinha dos Estados Unidos é maior ainda, né? Então, agora o Japão está entrando na jogada. Olha, Matheus, eu acho que os futuros historiadores terão muita história para contar. Ninguém precisa preocupar que depois da Guerra Fria vai acabar o assunto, né? Eu acho que, ainda temos muita história para contar. E tem uma outra questão também, né, Jefão, que todo mundo fala muito por exemplo, da bomba atômica e tudo lá, mas tem a questão da arma, tipo, biológica, né? Que talvez seja hoje também uma das grandes corridas armamentistas, né? Tanto que não é à toa que as especulações sobre o coronavírus tem uma possível, tipo... Nossa, tem uma discussão terrível. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento para entrar nessa discussão. Acho muito conveniente, né, para a China ter vendido mais máscara e luva o ano passado do que todo o volume brasileiro de exportações, né? Me parece que o número é esse.
Em máscara e luva, a China vendeu para o mundo mais do que tudo que o Brasil vendeu junto. Né? Então, assim, para a indústria, ótimo, né? Para a indústria desses insumos, se eu fosse fabricante de luva e de máscara, eu estaria rindo feliz. Né? Então, mas eu não tenho conhecimento para afirmar para você sobre essa questão. Investir, eles investem. Investir, todos investem. Tá? Se você for pensar, guerra biológica, guerra química, tem muita gente que fala a respeito também da chamada bomba suja, né? Se você pegar alguém, um terrorista, que tenha uma quantidade de material radioativo, tipo césio, né? E bota isso dentro de uma bomba e explode isso no centro de uma cidade, essa cidade vai ter que ser evacuada, porque você vai espalhar pó de césio pela cidade inteira. Você vai pegar aquela barrinha, famosa barrinha lá de Goiânia, e vai pulverizar isso na cidade inteira. Quem que vai ficar? Eu não vou. Né? Quem que vai ficar para ver esse negócio? Né? Não, as pessoas vão ter medo. Né? Então, realmente, tem muita tecnologia aí que a gente fica até preocupado, né, Matheus? Mas eu espero, sinceramente, que não. Né? Eu torço muito para que tenha sido só realmente alguém que foi lá e comeu um morcego. É pavoroso. Pensar nisso é pavoroso. Jefão, nós estamos adiantando da hora. Até queria conversar mais aqui, mas depois eu tomo bronca lá. Tem que ter Matheus, uns tá sendo um prazer, aí, cara. mas foi um Aqui não é... prazer estar aí junto aí. Queria agradecer demais aí, agradecer os meninos que estão escutando nós aí, falar que, se possível aí, se tiver novas ideias, vai ser um prazer gravar novamente aí, Jefão. Obrigado mesmo aí. Beleza, gente. Um beijo para todo mundo. Matheusão, muito obrigado. Foi um prazer. E hoje é sexta-feira! É sexta-feira! Né? Então, meu amigo, né? Alegria dobrada. Gente, um grande abraço. Tchau para vocês. Ótimo final de semana. Semana que vem nós nos falamos ao vivo. Valeu, pessoal. Abração, Jefão. Se cuida Falou, aí. meu querido. Tchau, tchau.